Opa, fazer um vídeo sobre política, política correta. Para falar de política tem que falar de idiota. Qual é a diferença entre um político e um idiota? Idiota, o idiota não é um maltrato a alguém. Falar que uma pessoa é idiota não é maltratar alguém. Não se deve falar que ninguém é idiota, desde que não se explique o que é idiota. Depois que você explicar o que é idiota, você pode falar que a pessoa é ou não é. Idiota é o cara que não pensa. É o sujeito que não pensa. Toda pessoa que não pensa, que não tem pensamento próprio, é um idiota. Então é isso que é idiota. Idiota não é um xingamento, um maltrato. A diferença do político e o idiota. A diferença é pequena. O idiota é idiota porque, como ele não pensa, ele só é um egoísta. Ele só cuida de si próprio. E é idiota. Cuidar de si próprio. A diferença. E o político? O que o político faz? O político, ele cuida da comunidade. O idiota só cuida de si próprio. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conciliar o idiota e o político? Não. Você tem que entender que o idiota é o cara que só cuida de si próprio porque ele não pensa. Ele não tem visão global. E o político é o cara que cuida de tudo. Qualquer político ele tem que ser, não pode ser idiota. Ele não pode. Idiota é como se fosse idiota é mais ou menos um egoísta. Porque não pensa. Ele quer só para ele. Como ele não pensa, por isso que ele leva o nome de idiota. O político, ele pensa na comunidade. Como o político pensa na comunidade, por isso que é diferente do idiota. Então, para ser político não pode ser idiota. Não pode querer mostrar coisas que você não faz, não é capaz. Mas o que um político normalmente costuma fazer? Ele tenta, desculpe, o político ele mostra coisas que ele não é capaz, promete coisas que ele não é capaz, e ele ostenta uma coisa que ele nunca tem para ganhar uma eleição. Isso é uma forma de idiota. E é isso que o político não deve fazer. Ele tem que mostrar, ele tem que participar e não pensar em si próprio. Mas se ele começa fazendo uma campanha, mostrando as coisas que ele tem, os valores que ele não mostrou ainda porque ele é um candidato, ele está sendo um idiota. E aí fica difícil para ele se candidatar. Então este vídeo é uma forma de ensinar você que quer se candidatar, quer ganhar uma eleição. Ou você foi candidato e fez alguma coisa em prol da comunidade. A comunidade é a cidade toda, não é só um detalhe. Normalmente os políticos eles cuidam de um detalhe. Ou ele cuida de velhinho, ou ele cuida de uma coisa só. Muitas vezes isso passa a ser uma idiotice, que um político ele tem que ser geral. Tem que mostrar para a comunidade o que existe para fazer e mostrar e fazer, para que ele se reeleja. Fazendo isso, ele deixa de ser idiota. Ele está mostrando que ele não é idiota, que ele é um político de verdade. E de uma certa forma ele cuida dele mesmo e da comunidade. Então o político verdadeiro, ele é uma mesclagem de idiotice e de política. E política não é partido. Política não envolve um partido. Um partido é um conceito que se tem para você entrar num partido e se candidatar para ganhar uma eleição pertencendo àquele partido. Mas um político não pode tomar partido quando ele entra na vida pública. O partido de um político é a cidade, é a comunidade, é onde ele foi eleito. É o povo, porque normalmente o voto é secreto. Você não sabe quem votou em ti e quem não votou. Justamente por isso que o político não pode ser idiota, querer pensar em si próprio, ele tem que pensar na comunidade. Por isso que ele é um político. Político bom é o político que não é idiota. E idiota, de novo, o que é idiota? É o cara que pensa em si próprio, no seu próprio umbigo. E ele esquece a comunidade. Ele passa a cuidar de um detalhe só da cidade. O político que é bom, ele não cuida de um detalhe. O político que é bom, ele cuida de tudo.
Por isso que diz político, cuida da comunidade. Ele tem